Isso aqui é a novidade, o lagrangiano de interação de Bollinger no setor de hipercarga. Tem esse termo que está no quadro ali e esse outro termo aqui. Basta dividir pelo fator 1 sobre 32 beta ao quadrado. E todos esses termos vão dar contribuições para esses vértices aqui. Então, o que eu vou fazer agora é apenas juntar tudo, né? Juntar por exemplo, a contribuição de 4 fótons, a contribuição 3 fótons, um Z0. Vou colocar aqui. Vou separar os lagrangianos de cada interação. Só juntando tudo, esses resultados, dividindo pelo fator de 1 sobre 32 beta ao quadrado. Coletando tudo. Com o fator. Sobre 32 beta ao quadrado. A gente tem o seguinte resultado. O lagrangiano, 3 fótons e um Z0 é igual a menos 1 sobre 16 beta ao quadrado seno 2 θ cosseno quadrado θ F2 F.z mais F F.z. Essa aqui é a contribuição do primeiro termo, que aparece desse daqui, e o segundo vem daqui. Tem a presença do tio. Esse termo de quadrado? Bom? Esse termo de quadrado? Do VA4? Esse termo aqui vem daqui, que é o cabelo quadrado. O outro vem do. E o outro que aparece o tilde vem desse daqui. Ah, tá. Tá legal. Eu só. Como a ideia é fazer a aplicação nos espalhamentos, então é interessante a gente separar os lagrangianos que tenha cada tipo de interação. Então aqui primeiro eu selecionei o 3 fótons e um Z0. Próximo lagrangiano é a interação de 3 Z0s com um fóton. Menos 16 beta quadrado seno 2 θ. Agora aqui em vez do cosseno, seno quadrado
por último, o Lagrangiano de 2 fótons e 2 zeros. Então, 2 fótons, 2 zeros. Isso aqui fica, isso aqui é o maiorzinho, fica seno ao quadrado de 2 θ, dividido em 2 θ quadrado, daí meio, F2 Z2 mais F ponto Z ao quadrado mais meio F ponto F tilde Z ponto Z tilde, e o último termo F ponto Z tilde ao quadrado. Então isso daqui são justamente aqueles vértices que eu coloquei, né? 3 fótons, 1 Z0, 3 Z0s, 1 fóton, 4 fótons, 2 fótons, 2 Z0s e 4 Z0s. Então com isso aqui é possível tirar as regras de Feynman para cada vértice. A quarta, né? Todos os termos se cortam. É, exatamente. Todos os versos são 4 versos. Assim, a consequência de você botar um core ínfero é que você não gera trivértices Você na não coluna. gera triversos. É sempre 4 Sempre vértices. 4 versos, né? Agora eu vou colocar um artigo aqui. Encontrei ele ontem, na verdade. E foi extremamente oportuno para essa aula. É um resultado desse ano, da colaboração Atlas. Referência aqui. Mais um artigo fenomenológico. Deste ano. 2018. Série 002. Então, o que se estuda aqui é o chamado processo que é o chamado processo que tem próton, próton, espalhando um próton, um X, um próton, onde esse X ele pode ser algo do tipo fóton-fóton,
exatamente o processo que o Ellis e os outros utilizaram. Você tem o próton, 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 próton. E aqui produz aqueles dois prótons, dois prótons. Então esse é o processo em que você está produzindo dois fótons. O espalhamento próton-próton. No caso geral, você tem próton, próton, esse espalhamento aqui. Aqui tem algum processo que pode envolver mais loops. Isso produz os tem o X ali. É isso que ele quer dizer com uma reação exclusiva central. Você tem um espalhamento de prótons, e isso aqui vai produzir algum X aí que deve detectar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse trabalho ele apresenta resultados fenomenológicos. Então aqui ele não está se preocupando com nenhum modelo. Eu estou nesse modelo e segue em frente. Ele fala, vamos botar a mão, eu não sei qual é a origem disso, mas vamos estudar. Então, fenomenologia. O que ele estudou foi já tem resultados com 3 fótons e 1 Z0. Isso aqui é o que o pessoal do Ellis utilizou. Deu o grupo sketch de modo direto no espalhamento de prótons. E o trabalho então foi você fenomenológico. O que o autor trabalhou? Vamos supor que o nosso lagrangiano seja 3 fótons, Z0, com a seguinte cara: uma constante de acoplamento psi, arbitrária, F mini, F mini, F sigma, Z sigma, mais, só separar aqui. Ele propôs, eu não sei de onde vem essas coisas, mas eu vou supor que alguém fez algum modelo e explicou a origem dessas interações. Então o cara colocou um psi, uma constante de acoplamento arbitrário, e uma outra constante de acoplamento arbitrário que se tilde. O que a gente pode observar é que a interação 3 fótons e Z0, 3 fótons e Z0, aqui ó, essa interação. O que é isso? F quadrado. F mini, F mini. Aparece aqui. E F e Z. O que você tem aqui? F e Z. Aqui, F e F tilde. F mini tilde. O outro, F por sigma, Z
de bola ínfima reproduz o caso dele, onde a nossa, eu vou apagar aqui, eu acho que é mais conveniente apagar, vou manter essa interação 3 fotos Z0, que é, para esse caso os outros não interessam. Embora ele fez fenomenologia, aqui a gente tem um modelo bem particular que reproduz exatamente os vértices de interação que ele considerou. Então, só processo de interesse, próton, espalhando em próton, onde o fóton, decai no fóton, Z0 e no próton. Ou seja, espalhando em próton. E aqui produzindo, pode envolver grupos aqui talvez. Esse é o processo de interesse. Só que no caso dele, ele não sabe quem são esses que se barrado. Então, no trabalho, esse talvez seja o principal resultado desse artigo, foi que, utilizando todos os dados experimentais que ele tinha desse espalhamento e alguns decaimentos, ele tirou o seguinte resultado: que si quadrado mais que si tilde ao quadrado menos meio do que si tilde na raiz. Isso aqui tem que ser menor do que 1,3 vezes 10 na menos 9 gera na menos 4. Então esse é o resultado do artigo. Agora, se você adota o nosso caso, que é um modelo particular, você pode exatamente inferir quem é o que se e quem é o que se barrado. É justamente essas constantes aqui. Então, no nosso caso, a gente tem aqui o que se, e é igual ao que se barrado, e é dado por menos 1 sobre 16 beta quadrado, seno de 2 θ, cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, eu tenho o valor para o seno, para as constantes de acoplamento que ele antes não tinha. Isso aqui, considerando o modelo de bola ínfima, um setor de hipercarga. E também a gente sabe que o seno, vou colocar assim, um outro resultado é que as estimativas que tem para o seno de Weinberg, na verdade, que se coloca seno ao quadrado, ele é aproximadamente 0,23 para efeitos práticos. Ou seja, eu conheço o que se, conheço o que se barrado, conheço o seno ao quadrado do θ, ou seja, então, no fundo eu tenho θ. Se eu conheço o θ, eu
jogo tudo isso daqui aqui, eu vou tirar um vínculo para beta, que é a única variável que eu tenho. Então isso vai me trazer um vínculo para beta. Eu não botei na calculadora essas contas, mas a gente pode colocar tudo isso. Se eu substituir essa expressão aqui, fazer manipulações algébricas, utilizar identidades trigonométricas envolvendo seno quadrado, seno de 2θ e cosseno ao quadrado, isso aqui certamente vai me trazer um vínculo no limite, né? Em beta devido ao acoplamento três fótons no zero. Isso não foi feito, mas está muito próximo de ser realizado. Só aplicar as contas que a gente tem aqui. Isso mais ou menos é o que eu queria botar nessa aula, assim, que a gente pode também, explorando vértices anômalos no modelo padrão, aqui no caso do Alímpio, vai gerar acoplamentos quânticos envolvendo fótons E0. E com isso, colocando esse resultado aqui, eu vou tirar um limite para beta. E daí a ideia é comparar se esse limite é pior ou melhor com aquilo que, por exemplo, o Helios obteve, explorando 4 fótons, ou o pessoal do PVRS, ou lá do espectroscopia no átomo, do hidrogênio, e ver se essas coisas como que ficam, se fica muito longe ou pior, mas enfim, dá para tirar algum resultado daí. A outra questão é que nesse trabalho só fica centrado na fenomenologia de 3 fótons e um Z0. Então aqueles outros acoplamentos, 2 fótons, 2 Z0s, ou 4 Z0s, isso ainda não está muito, não tem simulação feita ainda. É também uma parte que ainda talvez pode ser analisada melhor. Como é que chegou nessa expressão? Não entendi. Essa expressão. Bom, essa expressão aqui é um trabalho fenomenológico, eu extraí o suco disso, mas eu sei que ele faz uma série de considerações de taxas de caimento lá e vai tirar isso. Então é um trabalho bem fenomenológico, só extrair o suco e falar. As hipóteses são bem claras, ele diz, consideramos esse vértice de interação com essas constantes de acoplamento, ele faz simulações numéricas lá e tira resultados. A LHC daí vai explicar que isso é válido para certa luminosidade. Então é um trabalho bem difícil para a gente, da parte da teoria, entender. Né? Portanto, esse é um trabalho que eu estou fazendo, então tem um colega da parte da fenomenologia, talvez ele vai poder explicar melhor essa parte. Mas o importante é a gente, jogando isso aqui, deve tirar um vínculo em beta. Que é pelo menos o beta tem que ser menor que alguma coisa. Ou maior. É isso que era para explicar essa aula. Isso cai bem na discussão da proposta do curso de discutir novos cenários. Aqui o novo cenário é você mantém o fóton uma coisa além do modelo padrão. E aproveitar que a gente está discutindo não linearidade, eu apliquei Bohr-Inifel no setor de Percado. Isso gerou acoplamentos fótons E0. E com esse resultado experimental já podemos chegar a algum resultado em beta. Essa a finalização dessa discussão. Eu acho que só para finalizar essa aula, então aqui eu finalizei essa parte realmente. Acho que só para comentar que às vezes não é uma coisa muito discutida, muito citada, que é o espalhamento de Brook, né? Que é isso que está em amarelo e em vermelho. Não é um espalhamento muito fácil de ser calculado, mas tem um livro que faz isso explicitamente. E eu vou citar aqui para quem quiser dar uma olhada.
isso daqui esse processo pode ser explicado pela QD espinorial. Então, menos 1 quarto de mini quadrado, termo de Dirac, e mi, psi, e é o termo de massa. Psi barra psi, onde dv, acoplamento mínimo. Mais e ou seja, com acoplamento mínimo, o que eu vou ter aqui é a interação envolvendo psi barra a psi, ou seja, vai me trazer um trivértice. E aí, com trivértice é que eu tenho em cada ponto. Em cada ponto eu tenho exatamente 3 campos. Em outras palavras, o espalhamento de Brook pode ser realizado quando você tem um fóton e elétron no depósito. Claro que no contexto do modelo padrão isso tem outras possibilidades, mas só na QD espinorial é fóton, elétron e depósito. Isso é o que você consegue realizar. Daí no livro, que é um clássico russo, do Marquisier, mas é um dos poucos que faz essa conta aqui na raciocínio. Então, o que ele mostra é o seguinte: se você pegar Maxwell e ao Maxwell colocar as radiações, correções quânticas, essas correções exatamente devido ao processo de Brook, isso aqui produz um Euler-Heisenberg.
interessante que mostra que se eu considerar esse espalhamento de trivértices que eu tenho, interação fóton, elétron e pósitron, e pegar máximo, ou seja, menos um quarto de F' quadrado, e fazer o Lagrangiano efetivo com as correções quânticas desse processo aqui, você obtém exatamente o máximo e esses termos que envolvem a correção devido à interação com o fêmea, que aqui é a massa do fêmea na quarta, exatamente nesse processo. Então, nesse livro ele faz essa conta aqui. Para quem quiser dar uma olhada. Acho que mais ou menos aqui eu fecho a minha parte. Acho que semana que vem o Elael termina, dá mais uma aula dele, para finalizar a questão da eletrodinâmica questiônica. E essa discussão de acoplamentos anômalos eu pretendo retomar no semestre que vem. Não exatamente essa discussão do foco do Z0, mas vou fazer algumas aulas explorando outros acoplamentos anômalos no modelo padrão. Acoplamentos que envolvem o setor de Higgs, o setor de Higgs com outros setores também, setores puramente de gauge. A ideia é fazer como se fosse um esquema de como que está a situação da LHC hoje, após esse run-through. O que se prometeu, o que se conseguiu verificar, quais dos acoplamentos anômalos parecem ser mais interessantes, têm maiores probabilidades de ter. Nunca foi observado. Não. A palavra falar nunca foi observada é complicada. A questão é qual a probabilidade tem de ser observada. Então elas são bem baixas. Mas é colocar quais delas o pessoal da fenomenologia tem mais esperança que seja observado. Isso é bom colocar. Esse aqui foi só um exemplo muito simples. São contas, contas longas, mas simples. São só o geometrismo de fazer, de ao quadrado, essas coisas. Mas aqui já dá para tirar uns valores para beta. Daí a ideia no próximo curso é retomar essa discussão e outras também. Por exemplo, esses cenários de mundo de branas e dimensões extras, tipo Randall-Sund, Kabuza-Klein, traz gravitons massivos com massa na faixa da LHC. Então, talvez discutir alguma coisa de gravitação. Gráfico massivo. Os modelos esses modelos de branas, modelos que você faz redução dimensional via, por exemplo, o Kabuza-Klein. A expectativa é essa, eles trazem gravitons e as massas desses gravitons massivos está na faixa da LHC. Isso era uma expectativa que também não está sendo verificada. A gente está colocando essa discussão, por exemplo, monopolo. Talvez o monopolo não seja observado na LHC, não seja observado em outras situações, por exemplo, matéria condensada. Então, isso é mais ou menos um trabalho que eu e o Elael e o Yuri estamos fazendo, que ainda estamos elaborando, que é fazer uma espécie de organizar como que está o LHC atualmente, o que se prometeu, o que não foi observado, o que se descartou. E nesse curso, talvez, eu certamente vai ter o curso, esse curso, a parte 2, mas nessa o Elael toca sozinho, e vai ter um segundo curso que vai ser tópicos de física além do modelo padrão. Daí nessa parte que eu vou colaborar com o Elael, vou discutir. Foi você e o Elael. Mas esse curso aqui vai ter a parte 2 que vai seguir com o Elael. Vai ter um outro curso que vai só focar no modelos além do modelo padrão. Daí é que eu vou entrar e uma das discussões que eu vou fazer é continuar essa discussão dos acoplamentos anômalos e outras coisas que forem surgindo. Mas acho que isso fecha porque eu achei oportuno já colocar essa discussão agora, porque ela envolve o fóton em um novo cenário, um cenário além do modelo padrão. Isso já está meio quente, essas discussões. Vocês veem que são artigos de 2017, artigos de 2018. É uma coisa bem atual, às vezes é difícil você fazer um curso e botar o curso mais próximo da pesquisa atual. Isso não é trivial de se fazer. É por isso que eu aproveitei essa oportunidade de discutir isso. Mas eu agradeço aí, pessoal. Agradeço aí, Chapa.